TV Comunitária do Rio de Janeiro, Núcleo Sindical. Nós transmitimos também online, tvcomunitaria.rio e também tvcrio.org.br. E aqui, canal 6 da NET Rio de Janeiro. Conosco aqui hoje, já agradecemos, viu, ter aceito o nosso convite. O nosso médico e professor de medicina de família, né? Isso, medicina de família e comunidade. Isso é importante. Isso, porque nós somos de uma especialidade que acredita que a pessoa também tem influência do território, do contexto que ela está inserida, além da família, né? A gente tenta extrapolar da visão biologicista de tratar apenas a doença, mas entender o contexto que essa pessoa está inserida, como esses determinantes influenciam diretamente a saúde da pessoa. Então, eu vou falar também com o sindicalista, meu companheiro, que eu fui por décadas dirigente sindical dos petroleiros, né? E lá também a gente tinha uma secretaria que era a Secretaria de Saúde, né? E a gente, ou seja, tinha essas demandas todas das condições de trabalho, sobretudo a parte ambiental, aqueles derivados de petróleo que afetava muito, né, em refinarias e mesmo no campo de exploração, né, gases tóxicos, essa coisa toda. Mas, doutor, eu queria também da sua parte, vamos fazer assim um exercício de cenários. Como é que está hoje saúde e medicina em nível municipal, estadual e federal? Vale a gente fazer discorrer sobre isso um pouco? Claro, a gente está sofrendo um retrocesso em todos os 3 níveis, né, em termos de saúde, tanto no nível municipal, quanto no estadual, quanto no federal. Mas os ataques eles têm vindo de modo diferente em cada um desses níveis. Então é importante, acho até enfim, é importante a gente abordar em cada um desses níveis até para a gente conseguir destrinchar melhor eles. Aqui no município do Rio de Janeiro, a gente está vivendo uma situação ano após ano de contingenciamento no orçamento da saúde. Se a gente pega o orçamento de 2017, nós tivemos um contingenciamento de 300 milhões. E graças à ação dos movimentos dos trabalhadores, e aí não só o movimento dos médicos, mas a importância da unidade de todas as categorias da saúde, como psicólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, assistentes sociais, agentes comunitários, nós conseguimos reverter esse contingenciamento, mas chega no orçamento de 2018 uma nova proposta de contingenciamento de cerca de 700 milhões. Então, a gente acredita que é fundamental a unidade dos trabalhadores da saúde, mas também a pressão da população para a gente conseguir garantir esse orçamento, já que o Sistema Único de Saúde ele atende de forma universal a toda a população, consegue dar atenção, atuar nas iniquidades em saúde, né? A gente sabe que a gente tem um país muito desigual e nossa função está defendendo o Sistema Único de Saúde e também defendendo condições de trabalho adequadas. Quando a gente pega o município do Rio de Janeiro, nesse último período, a gente pode analisar sobre vários aspectos, pensando na atenção primária, atenção básica. A atenção básica são as clínicas de família e também os centros municipais de saúde, que são os instrumentos de saúde que estão mais próximos à população. Justamente lá que tem um médico de família, um enfermeiro de família. Isso em nível municipal? Isso em nível municipal. Okay. O município que administra a atenção primária. Nesse contexto, a gente tem uma proposta que a Prefeitura chama de reorganização da atenção primária, em que 184 equipes de saúde da família foram extintas, né? E aí deixaram de atender essa população. Na verdade, nenhum território que era coberto passou a ser descoberto, ou seja, quem tinha atendimento da estratégia de saúde da família continuou com o atendimento da estratégia da família. Entretanto, se a gente for pegar a Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde, que é quem norteia todo o atendimento da atenção primária no nosso país, que recomenda
que cada equipe tenha de 2.500 a 3.500 pessoas por área descrita, atualmente nós temos equipe atendendo 7.000, 8.000 pessoas. E isso compromete muito seriamente a estratégia de saúde da família, que a gente trabalha com vínculo, a gente trabalha com longitudinalidade, a gente vai à casa da pessoa, as pessoas vêm a gente, nós somos o primeiro contato da população com o Sistema Único de Saúde. Então é muito ruim quando essa estratégia é desmontada, quando a gente vê avançar a tão largos passos o desmonte da atenção primária, porque quem sofre primeiro é a população. E também os profissionais de saúde adoecem, né, com o aumento da pressão assistencial, muitas das vezes por não dar conta mesmo, né? Pois é, a gente vê hospitais sendo fechados. Eu acho que do próprio IASERG aqui do estado, e Cabral tinha um compromisso, disse que ele praticamente nasceu naquele hospital aqui no centro. Sim. Depois ele, tropa de choque, foi lá para quebrar a resistência de vocês médicos, né? Eu sei que os médicos se amarraram nos leitos e foi uma tragédia. E eu até hoje lá o prédio só destruído e nada em cima, né? Pura maldade, desrespeito, né? Barbaridade, eu diria até. Eu acho que os médicos, principalmente de IASERG, eu tenho alguma informação que me chega que é um salário massacrante, né? Sim, sim. A gente tem a categoria médica, as outras categorias da saúde, sempre numa posição, desde a época da reforma sanitária para a construção do SUS, muito atuante em defesa do Sistema Único de Saúde e de atenção de qualidade para a população brasileira. O que a gente vê, na verdade, é um sucateamento do sistema público de saúde, com fechamento de hospitais, muitas unidades, tanto do Estado e do município, deixam de serem administradas pela própria Secretaria de Estado do município e do Estado, que no caso é administração direta, e passam a ser administradas por organizações sociais que implantam aquele modelo gerencialista dentro da administração, com metas, enfim, e pagam até um salário maior. Quando a gente vai falar em termos das unidades que estão sob administração direta, e aí isso acontece tanto no Estado quanto no município, a gente vê uma defasagem salarial enorme, com salários que são 3, 4 vezes menores do que as organizações sociais que administram também os hospitais da rede pagam. Nossa. E o sindicato, a gente está na luta pela implantação do plano de cargos, carreiras e salários, tanto no Estado quanto no município. No Estado, a gente teve uma situação em que no ano passado foi aprovado esse plano de carreira e que garantiu um reajuste e um salário melhor para os profissionais que já trabalham há 20, 30 anos no serviço público. Esse projeto ele foi aprovado pela nossa Assembleia Legislativa, ele foi sancionado pelo governador que saiu, o Pezão, e quando a gente chega esse ano, ao invés da Secretaria Estadual de Saúde implantar esse plano de carreira, o que a gente vê é o governo estadual entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando no Supremo Tribunal Federal a validade dessa lei sobre a alegação que a gente está em ajuste fiscal. Então, que a gente está em plena crise, que não seria o momento de aumentar os custos. Ou seja, esses profissionais que há 20, 30 anos doam suas vidas em prol do Sistema Único de Saúde, que trabalham com afinco, com amor, eles tiveram aprovação. Estamos na luta ainda, porque acreditamos que o Supremo Tribunal Federal vai cumprir o que é justo, rejeitar essa ação direta de constitucionalidade, porque esses profissionais merecem esse reajuste. E me parece, doutor, que essas associações e sindicatos, enquanto era candidato, o Itzel e outros também, se comprometeram que isso ia aplicar, e agora o discurso é outro, a prática também. Na época da campanha, os candidatos se comprometeram em executar o plano de carreira que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Aí, quando chega agora, a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, uma ação totalmente incoerente entre o então candidato e agora o governador. É muito complicado. A gente tem uma pessoa que assume um compromisso com a categoria, não só a categoria médica, mas um plano de carreira que vai beneficiar todos os profissionais da saúde estadual, e agora a gente vê outra ação, uma ação judicial para que não seja implantado. Deixa eu falar uma questão também em nível nacional, o doutor Alexandre
séries Isso. sobre os médicos cubanos que saíram do país e deixaram então uma vacância muito grande, muitos cargos a ser preenchidos. Sim. Já foram preenchidos aqueles 10 mil médicos que deixaram o país. Quer dizer, eu soube que tem milhares de municípios sem médicos ainda, nenhum. Você tem mais dados aí sobre esse? Há quantas anos aqui? Em 2013, a presidenta Dilma Rousseff, ela implementou o programa Mais Médicos, né? Sim. Um programa que foi responsável por levar médicos onde até então era vazio assistencial por completo. A saída abrupta dos médicos cubanos no ano passado, o Ministério da Saúde, para tentar agir nesse vazio sanitário que volta a existir com a saída deles, o Ministério lançou editais para preencher essas vagas. Editais que, em primeiro lugar, deram preferência, como eram todos os outros editais, para médicos formados no Brasil e depois para médicos que não eram formados no Brasil, mas que atuavam, que tinham um país que preenche os requisitos para exercer aqui nos limites do programa. Agora, nesse momento mesmo, o Ministério da Saúde está com outro edital, porque eles informam que tem cerca de 2 mil vagas locais ociosos e nos próximos dias deve ocorrer, primeiro está ocorrendo o chamamento para os médicos formados no Brasil e depois vai ocorrer o chamamento dos médicos formados no exterior. Mas o fato é que agora nós temos cerca de 2 mil vagas em abertos nesses locais pelo nosso país, que compromete a qualidade da assistência à população. E como está o ministro de Saúde atual? Está bom de diálogo? Porque o da educação está uma tragédia, né? Os dois estão... Isso é um aspecto também muito importante, né? Sim. Ouvir, né? Você que é também medicina de comunidade, né? Sim. Ou seja, eu ouço falar que os médicos cubanos, quando chegam em qualquer comunidade, eles estão no mundo inteiro, eles passam, já chegam uma semana antes para saber onde é que pescam, como é que colhem, né? Como é que plantam, se estão devidamente calçados, não falam nada, só olhando, observando. Depois que eles começam, já oficialmente, né, o trabalho deles. É assim também em medicina de comunidade, de que o senhor é, inclusive, catedrático, professor. Como é que é essa didática boa? Aqui no Brasil, depois da Faculdade de Medicina, a gente tem uma residência médica em Medicina de Família e Comunidade. Nós somos uma especialidade... E um curso de 6 anos, né? Isso, 6 anos de graduação em Medicina em tempo integral e depois uma residência médica em Medicina de Família e Comunidade com 60 horas de carga horária semanal para a gente conseguir se formar médico de família. Nossa. E nesse contexto a gente trabalha todos os aspectos, tanto a abordagem familiar, a abordagem comunitária, trabalho interdisciplinar, reconhecendo e trabalhando também com saberes, competências e atribuições dos outros profissionais de saúde, que a gente acredita que é muito importante trabalhar em equipe, né? E muito disso vem da medicina cubana também, vem da Inglaterra, vem do Canadá, que são países que têm atenção primária forte, né? A gente aprende muito com esses países. E nós somos uma especialidade, quando a gente pega a demografia médica de 2018, que fez um levantamento das especialidades, nós temos apenas cerca de 5, 6 mil médicos de família titulados no Brasil. Se a gente for pensar num país que tem um sistema universal de saúde, que a atenção primária é o primeiro contato mais próximo, ou seja, as clínicas de família, as UBS, enfim, os postos de saúde, como muitos conhecem, né? A gente deveria ter de 40% a 60% dos profissionais formados, especialistas e atuando. Diversas estratégias têm sido adotadas pelo governo federal, muito em fruto do que foi aprovado no Mais Médicos, que é o Mais Médicos, a gente fala muito do componente dele do provimento emergencial, que foi a vinda de profissionais do exterior. Mas o Mais Médico teve outros componentes estruturais para a saúde no Brasil. Ele investiu em residências médicas com aumento das vagas, para formar justamente especialistas, abertura de vagas em graduação em medicina. A gente tem diversas faculdades que foram frutos, tanto públicas quanto privadas, que foram frutos
as privadas os editais de chamamentos públicos, que o Ministério falou, opa, agora nós não vamos abrir faculdade de medicina onde os conglomerados querem que se abra. A gente vai lançar o edital dizendo as cidades que têm demanda social para que tenha a abertura das faculdades. Então essa foi uma atitude do Ministério do governo, há 2 governos atrás, né, se a gente for falar, da implantação do Mais Médicos. Fora isso, a implantação de vagas de residência médica, que é importante formar profissionais nas áreas básicas, medicina de família, clínica médica, pediatria, cirurgia geral, enfim. E outro componente do Mais Médicos foi o investimento em infraestrutura, também ocorreu. Muitos municípios receberam verba para construção e reforma de unidades básicas de saúde, porque não adiantava vir o profissional e não ter uma estrutura adequada. Então, a gente fala muitas vezes no eixo de provimento emergencial, que foi até um eixo muito polêmico à época que ele foi implantado, e até hoje ele é polêmico, mas a gente também tem que saber e também reconhecer os avanços derivados desses 2 outros eixos, né, do programa Mais Médicos. Me diz uma coisa, doutora Alexandre, sobre como é que o mundo olha a saúde no Brasil. É claro que a gente não pode comparar com a Inglaterra, mas em função da expectativa de vida, esses índices que falam alguma coisa, né? A gente ainda tem, parece que, problema de a doença de Chagas, alguns, às vezes falta até vacina, né? A preventiva e a medicina mesmo, sei lá, me perdoa o termo, curativa. Como é que a gente pode situar a medicina do Brasil comparada, por exemplo, com qualquer outro país latino-americano? Se a gente pega a demografia do Brasil, a gente está tendo um envelhecimento populacional, mas ao mesmo tempo a gente lida com uma agenda de doenças infecciosas que a gente não conseguiu combater, e aí você citou o exemplo da doença de Chagas, mas a gente também tem uma prevalência alta, por exemplo, de tuberculose no país, que é uma doença que a gente, com mudanças, a gente tem tratamento para tuberculose, mas se a gente não mudar as condições de vida da população que vive naquela casa, com quarto só, diversas pessoas, sem ventilação, sem nutrição adequada, a gente não consegue atuar nisso. Fora isso, a gente tem as causas externas de mortalidade, muitos acidentes automobilísticos, morte por arma branca, arma de fogo. Então a gente vive aqui com uma sobrecarga de doenças, né? E se a gente for pensar, o Brasil ele teve a ousadia, e aí é muito bom dizer isso, de implantar um sistema único de saúde público universal e também integral. Se a gente for pegar os outros países em desenvolvimento, a maior parte deles não adota sistemas universais. Inclusive tem propostas da própria Organização Mundial de Saúde que diz que países em desenvolvimento deveriam adotar a cobertura universal, que seriam planos de saúde que seriam pagos porque os países não teriam condição de arcar com o sistema universal de saúde. Eu digo que o SUS, apesar do subfinanciamento, apesar das inúmeras dificuldades que a gente tem, nós conseguimos fazer muito, com muito pouco que a gente tem. A gente tem programas que são exemplos, a gente tem uma cobertura enorme de atenção primária no Brasil, cerca de 70%, a gente tem programas que são referência mundial, programa de tabagismo, programa de infecção sexualmente transmissíveis e AIDS. Então a gente tem que lutar para garantir o que a gente tem e para avançar. O Sistema Único de Saúde ele garante acesso a toda a população brasileira. Então a conquista do povo brasileiro é assim a gente tem que tratar e defender. Pois é, eu tenho um amigo Augusto Boal, que já faleceu. Ele, quando esteve nos Estados Unidos, lá para um desses festivais de teatro, cinema, ele adoeceu e foi hospitalizado nos Estados Unidos. A conta era R$200 mil, e ele não podia voltar porque não podia deixar, quem iria deixar de pendurar com o seu nome, com o seu cartão, esse valor. Ou seja, uma operação mais cara assim, simplesmente a pessoa não tem condição de fazer, não faz. Sim. Aí o americano tem que se exilar no Canadá, porque lá tem um plano melhor, ou a Inglaterra, né? Então, disse que nesse sentido aí, a nossa Previdência é uma coisa muito importante, sim. E a reforma da Previdência está querendo acabar com a Previdência e só garantir a situação de aposentadorias.
Assim mesmo com aquela forma que é você fazer o sistema de capitalização privada, né? A gente vem de um sistema de saúde, antes da Constituição de 88, que era aquele sistema de saúde médico-previdenciário, em que as pessoas tinham que contribuir para ter acesso ao INAMPS. Então, o trabalhador e os seus dependentes tinham acesso à saúde. A gente tinha uma enorme quantidade de pessoas no nosso país descobertas. A partir da Constituição de 88, fruto do movimento da reforma sanitária, da luta, das disputas que foram feitas, saúde passa a ser direito de todos e dever do Estado. É isso que está escrito na nossa Constituição, isso que a gente tem que lutar para que não se perca. Uma saúde que ela se transforma assim efetivamente através do Sistema Único de Saúde. Ele que tem as ações para efetivar essa saúde na próxima população. Quando a gente pensa em outros países, sim, os Estados Unidos tem um sistema em que é baseado basicamente em planos de saúde. Outros países também implantam isso. Aqui no Brasil, o nosso Sistema Único de Saúde, se vier uma pessoa estrangeira e se acidentar aqui, não vai receber nenhum tipo de cobrança, vai ser atendido de maneira integral pelo nosso sistema de saúde. O SUS, ele é realmente universal, ele cobre quem está aqui no nosso território. Isso é um grande avanço. E muitas das pessoas falam assim, eu não utilizo o Sistema Único de Saúde. As pessoas utilizam sim o Sistema Único de Saúde. Até quem nunca foi numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, num hospital. Quando ela toma uma vacina, muitas das vezes é no Sistema Único de Saúde. A vigilância sanitária, que vai fiscalizar os restaurantes, por exemplo, também faz parte do nosso Sistema Único de Saúde, da vigilância à saúde. Então, o SUS tem diversas ações que são quase que invisíveis aos nossos olhos, mas a todo momento ele está cuidando para garantir nossa saúde, né? Pois é, eu queria falar também sobre um aspecto aí de uma contradição, que é o lado também comercial da medicina, de algumas mentalidades, né, que acha que tem que ser privatizado tudo, pelo contrário, quem quiser que procura um plano de saúde, vai pagar para ter saúde, e hospitais e escola que também é de atendimento à população, a tendência também disso é precarizarem ou fecharem e para poder dar lucro aos hospitais. Então, esse lado, doutor, da saúde, que é, por exemplo, remédios caros, que a população não consegue comprar, comparado com a nossa, enquanto sindicalistas e que pensamos socialmente, a gente prega que tem que ter vacinação de graça, os remédios de uso contínuo, né, e de uso controlado mesmo, que são contínuos. Fala um pouquinho como é que está essa briga aí, para a gente não perder aquilo que é avanços e esse lado aí dos laboratórios, das clínicas e hospitais privados. Quando a gente pega a construção do SUS, foi permitido que o sistema, a rede privada, ela se credenciasse ao SUS de maneira complementar. Então, o privado ele pode existir. Inclusive, o SUS, em muitos dos momentos, quando ele não tem a rede própria, ele realiza convênios com o setor privado. Por exemplo, quando a rede não consegue dar conta de hemodiálise, contrata uma clínica privada. Então, de diversas maneiras, o privado está sempre se beneficiando do público, o que, na minha visão, é algo muito ruim. A gente tem que investir na rede própria, né? A gente tem que investir na rede própria do SUS, porque isso, sim, vai ficar como legado, né? A gente não vai pagar meramente por um procedimento, a gente vai pagar por procedimentos que vão ficar para a população. Quando a gente pensa nos gastos privados em saúde, a gente tem uma quantidade de gastos, quase metade dos gastos em saúde no Brasil são realizados de maneira privada. Ou seja, quando a gente vai comprar um remédio na farmácia, ou então quando você paga seu plano de saúde, uma consulta. Isso é muito ruim. Eu acredito que a gente tem que aumentar o financiamento do Sistema Único de Saúde, e atualmente a gente enfrenta uma grande barreira, que foi a promulgação da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos, né, por 20 anos. Isso certamente vai sufocar ainda mais o Sistema Único de Saúde. A gente já teve diversas propostas para aumentar o orçamento da saúde, como Saúde Mais 10, enfim, mas a gente ainda tem que continuar essa luta, e a nossa luta imediata é revogar a Emenda Constitucional 95, porque é inviável a gente conseguir garantir não só a saúde, mas educação de qualidade, assistência social e a própria previdência nos moldes dessa emenda, essa austeridade fiscal que na verdade vem para sufocar os direitos sociais e na verdade para massacrar os mais pobres, né? A gente tem que colocar frontalmente contra essa política e todas as políticas de retirada de direitos. A gente vê, por exemplo, a reforma da Previdência, que vem colocar vínculos mais frágeis para a população. A própria categoria médica agora está sofrendo com muitas propostas de pejotização, em que as pessoas não têm direito
a férias, não tem direito a 13º. Então é muito complicado. A gente tem se posicionado contra, a gente tem lutado contra, temos ações na justiça contra empresas e organizações sociais que já têm adotado a pejotização. A gente acredita que isso é precarização do vínculo, a gente acredita que o médico tem que ter a questão do... O vínculo é muito importante para a gente, né? O vínculo, do que eu falo não é meramente o vínculo profissional, mas se a pessoa tem um vínculo estável de trabalho, ela consegue também, ao longo do tempo, quanto mais tempo o médico está numa unidade, vai construindo aquele vínculo, melhora o cuidado, porque você já conhece aquela dinâmica, já conhece os pacientes, e a pejotização favorece a autorrotatividade de profissionais, que não dá segurança, enfim, o estresse profissional. Então a gente acredita que essa reforma trabalhista do governo Temer, na verdade, foi retirada de direitos, sim, e a gente também é contra ela. A gente acredita que ela só trouxe retrocessos. O acordado sobre o legislado sempre arrebenta do lado mais fraco, né, que no caso é o trabalhador. E a gente vê se aprofundando dessa maneira a crise no Brasil, né? Menos direitos trabalhistas, em breve menos direitos na saúde, menos educação, menos tudo. E, na verdade, a gente quer mais, a gente quer muito mais. Doutor, antes da gente concluir aqui, eu preciso de fazer um agradecimento ao nosso Max Figueiredo, que aqui está trabalhando na filmagem, na edição, produtor, ele que é também de um programa aqui, Circuito Carioca, e também agradecer por ter accedido aqui nosso convite e ao telespectador que nos assiste. E eu quero que você dedique 2 minutos aqui para conclamar a população a juntos a gente trabalhar os profissionais de saúde com também uma população consciente e confiante, né, de fazermos uma luta aí para melhorar o Brasil nessa parte tão importante que é saúde pública, né? Com certeza. Primeiramente, eu, em nome do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, agradeço o convite. Nesse momento é importante a unidade de todas as categorias profissionais, unidade da população, para a gente venha barrar justamente esses retrocessos. Os retrocessos que estão por vir e os retrocessos que já vieram. Emenda Constitucional 95, reforma trabalhista, enfim, o subfinanciamento, ele se agrava, se aprofunda com essas medidas. E as novas propostas, como Previdência Social, a população envelhecendo, cada vez mais tarde vão se aposentar, com salário menor, isso também vai afetar diretamente a saúde da população. Acho que é fundamental, acredito, que a gente está na rua, nas mobilizações, fazendo debate nas nossas casas. Acredito que todo momento é o momento da gente conversar sobre essa retirada de direitos, sobre esse retrocesso com as nossas famílias, com os nossos amigos, na universidade, com os colegas, também dentro dos hospitais, porque isso é importante, conscientizar e a gente conseguir fazer críticas positivas, construtivas, né? E também, mais do que nunca, ir para as ruas, né? A gente tem visto vários movimentos, vários atos convocados por centrais sindicais, por movimentos sociais, então é importante a gente estar ocupando esses espaços, né? E também os outros espaços agora que têm sido muito utilizados, as redes sociais, são espaços que propagam a informação muito rapidamente, para a gente conseguir barrar esse retrocesso. Maravilha. Pega o copo aí para a gente brindar a saúde e a luta. Isso, saúde como direito. Maravilha. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Viu? Obrigado a vocês. TV Comunitária, canal 6 da NET. Nós transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. Muito obrigado a você que nos assistiu.